Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre para mais um vídeo com vocês aqui dentro do Anatomia e Fisiologia Clínica. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre bomba cardíaca. Bom, para a gente começar a falar dessa bomba cardíaca, né, o coração como uma bomba propulsora do sangue para todo o corpo, a gente precisa entender um pouquinho como que esse coração se contrai. Então veja só, no primeiro ponto aqui, como que ocorre o mecanismo de despolarização do coração? Bom, o potencial elétrico do coração ele vai ser criado da seguinte maneira. Nós temos aqui, mostrando aqui o número 4, que ele está uma célula muscular cardíaca em repouso, né? Ao abrir os canais de sódio, a gente tem um influxo de sódio, o que leva a uma alteração da polaridade. Entretanto, ao alcançar um pico de despolarização, se tem aqui a abertura dos canais de potássio, que iria causar uma repolarização. Só que nesse momento, quando sai o potássio, como está representado aqui, ó, de dentro da célula, a gente tem um alto influxo de cálcio, porque a célula muscular cardíaca é muito permeável ao cálcio. E ao entrar cálcio, a gente cria um platô de despolarização aqui, ó, que vai ser mantido até o momento em que os canais de cálcio se fecham e abrem-se os canais de potássio. Abrindo os canais de potássio, aí você tem um efluxo de potássio, levando a um processo de repolarização. Então, o papel principal aqui, ao ver esse gráfico com esse platô, essa imagem, né, é que esse platô aqui é devido à alta permeabilidade ao cálcio. Tá? Portanto, o coração, a força de contração do coração depende muito do cálcio extracelular. Bom, e que fatores, então, vão determinar aquele platô? Né? Presença de canais lentos de cálcio e sódio, que demoram, portanto, a se fechar. Diminuição da permeabilidade ao potássio e também a presença de cálcio nos túbulos T. Então, a célula muscular cardíaca tem essa diferença da célula muscular esquelética. Enquanto a célula muscular esquelética, o cálcio estava somente lá nas cisternas do retículo sarcoplasmático, e ele é liberado à medida em que ocorre a transmissão do potencial de ação pelos túbulos T, aqui no músculo cardíaco, a presença do cálcio nos túbulos T, né? Isso também cria um maior mecanismo de excitação-contração, levando aí a influenciar na formação desse platô. Então, esses são os três principais fatores que levam à formação do platô. Mas atenção, então, né? A força de contração do músculo cardíaco, ó, depende em alto grau da concentração de cálcio no líquido extracelular. Alterações de cálcio no líquido extracelular irá levar a alterações na força de contração do coração. Bom, e aí o ciclo cardíaco compreende, né, uma repetição de contração e relaxamento do coração. Então, uma sístole e uma diástole leva à formação de um ciclo cardíaco. Tá? E quanto que dura? Bom, nós temos aí uma frequência cardíaca em média de 72 batimentos por minuto. Lembrando que frequências cardíacas de 60 a 100 é considerada frequência cardíaca normal. Acima de 100 batimentos, taquicardia. Abaixo de 60 batimentos, bradicardia. Bradicardia, assim como taquicardia, podem ser alterações fisiológicas ou patológicas. Vai depender de cada situação, ok? Bom, dos 72 batimentos por minuto, a gente tem em média 0,8 segundos por batimento. Só que dessa quantidade de tempo para cada batimento, e portanto para cada ciclo cardíaco, 0,3 segundos é para sístole e 0,5 é para diástole. Então aqui a gente vê uma outra informação importante, que a contração cardíaca você tem mais tempo em relaxamento, ou seja, mais tempo em diástole do que em sístole. Isso tem uma importância funcional, porque é na diástole que o sangue enche as câmaras cardíacas. E é na diástole também que esse sangue tende a entrar com mais eficiência pelo sistema coronariano, irrigando assim o músculo cardíaco. Frequências cardíacas muito elevadas diminuem o tempo de diástole e aumenta o tempo de sístole. Isso diminui o tempo de enchimento ventricular e também pode diminuir o tempo de irrigação coronariana.
o que vai levar prejuízo e maior carga de trabalho ao coração. Por isso que a gente tem a tal da frequência cardíaca máxima. Bom, e aí aqui a gente vê que no repouso, a frequência cardíaca de repouso, 40% do ciclo cardíaco total, né, é em contração. Então nós temos 60% em diástole. Em frequência cardíaca alta, já altera, nós temos 65% do ciclo cardíaco total em contração, em sístole, e aí só 35% em diástole. Isso pode ser tempo insuficiente para enchimento completo das câmaras do coração. Portanto, frequência cardíaca elevada, elevado o trabalho do miocárdio, e isso pode, às vezes, prejudicar a irrigação do miocárdio, já que o miocárdio se irriga predominantemente na diástole. Então, o coração eficiente é aquele que consegue, a cada batimento, expulsar maior quantidade de sangue e batendo menos, né? Aí a gente tem uma eficiência na irrigação do miocárdio. Isso por causa dessa imagem aqui, ó. Observe aqui que nesta imagem você vê a origem das coronárias no seio aórtico, que é esse espaço entre as válvulas semilunares, né? Onde a hora que o coração tem a contração ventricular, essas válvulas semilunares fecham o ósseo da coronária. E a hora que o ventrículo relaxa, o sangue que está na aorta tende a voltar, preenche esses bolsos, os seios coronários, e entra aqui pelo sistema arterial coronariano. Logo, você tem aí um sistema de irrigação muito mais eficiente do coração, quando você tem potencializado a diástole e não a sístole. E a demanda metabólica do miocárdio, a gente vai medi-la, né, aferi-la através de uma variável chamada de duplo produto. Então, o duplo produto é o produto da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Ao multiplicar a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, a gente tem a demanda de trabalho do coração. Então, portanto, não só a frequência cardíaca altera a taxa de exigência por oxigênio do coração, mas também a pressão arterial sistólica. Esse é um conceito importante que está em vários exames, né, a avaliação do produto. E quanto maior do produto, maior a necessidade metabólica do coração, maior a sua exigência por oxigênio. Existem valores de referência, né? Quando você eleva o duplo produto em pessoas sadias, acima de 30 mil, a literatura aí ela fala de 27 a 30 mil de duplo produto, você tem maiores chances de isquemia do miocárdio. Em cardiopatas, a gente trabalha com um valor máximo de 24 mil, ao multiplicar a frequência pela pressão arterial sistólica, dando aí acima de 24 mil cardiopatas, acima de 27 a 30 mil em pessoas sadias, você aumenta o risco de isquemia, porque aí a demanda metabólica do coração estaria aumentada muito intensamente. Aqui a gente vê uma imagem de um sistema coronariano sendo irrigado, né? E aí, quanto maior essa demanda por irrigação, obviamente maior a taxa de trabalho dele. E quando se trata de ciclo cardíaco, a gente pode resumir aqui algumas fases. O ciclo cardíaco ele tem várias fases, a gente poderia detalhar mais, mas não há necessidade. Tá? Aqui estão as principais fases que é importante que a gente entenda. Então, a fase de enchimento dos ventrículos, né, que é o momento em que você tem a diástole. Então, você vai ter aqui os ventrículos se enchendo no momento da diástole. Nesse momento de enchimento ventricular, as válvulas atrioventriculares estão abertas e as válvulas do tronco pulmonar e da aorta estão fechadas. Depois a gente passa para a fase de esvaziamento do ventrículo. Para que os ventrículos se esvaziem, obviamente a gente precisa de contração ventricular, já que a saída de sangue do ventrículo é antigravitacional, ou seja, uma saída para cima, né? Nós temos aí o tronco pulmonar e a aorta num trajeto ascendente, então precisa de força. E aí nós vamos ter a contração isovolumétrica, que é a primeira fase do esvaziamento ventricular, é o momento que se aumenta a tensão nas fibras do ventrículo, mas sem ter encurtamento, sem ter alteração também de volume ventricular. Neste momento, a gente consegue manter as válvulas
atrioventriculares fechadas e aqui vai se abrir as válvulas da aorta e do tronco pulmonar. Feito isso, a gente tem a fase de ejeção. Nessa fase de ejeção, a gente tem a contração das fibras do ventrículo, proporcionando um aumento da pressão intraventricular, fazendo com que o sangue saia abruptamente pela aorta e pelo tronco pulmonar. Bom, feito isso, a gente passa à fase de relaxamento isovolumétrico. Neste momento de relaxamento isovolumétrico, o ventrículo relaxa, portanto, ele volta a se distender, né? Retira-se o processo de contração, e aí nesse relaxamento isovolumétrico, as válvulas da aorta e do tronco pulmonar se fecham, e neste momento as válvulas atrioventriculares, tricúspide e bicúspide também permanecem fechadas. Posteriormente, com o aumento da pressão no átrio, a gente passa novamente para a fase de enchimento ventricular, onde as válvulas atrioventriculares se abrem, as válvulas aórtica e do tronco pulmonar estão fechadas. Então essas são as fases do ciclo cardíaco de uma maneira bem resumida. E nós temos as variáveis que vão estar envolvidas no ciclo cardíaco. E aqui nesse momento é importante você entender o conceito, né? Então o conceito aqui é fundamental, porque o conceito dessas variáveis é que vai estar relacionado aí a diversos exames clínicos dentro da cardiologia. Então é importante que você saiba esses conceitos. Vamos lá. Volume diastólico final, né, é o volume presente no ventrículo esquerdo no final de uma diástole. Então tem a ver com o enchimento ventricular esquerdo e, portanto, com o retorno venoso. Volume sistólico final é a quantidade de sangue presente no ventrículo esquerdo no final de uma sístole. Então, volume sistólico final é aquilo que sobrou no ventrículo no final da contração ventricular. Volume de ejeção, volume sistólico, débito sistólico, isso aqui nós vamos padronizar como volume sistólico, que é o mais usado, tá? Mas é a quantidade de sangue ejetada a cada contração do ventrículo esquerdo. Todos esses valores são referentes ao ventrículo esquerdo, ok? Então, volume sistólico, ele está relacionado com a quantidade de sangue que o coração bombeia, expulsa para a circulação sistêmica, toda vez que ele contrai. Então, se você observar aqui os dados, ó, ele é nada mais do que a subtração do volume diastólico final menos o volume sistólico final. Aí nós temos o quanto o coração está ejetando. Fração de ejeção nada mais é do que a porcentagem dessa ejeção. Então, desse valor ejetado, quantos por cento do sangue que estava no ventrículo esquerdo foi ejetado? É em torno de 60% a 70% de uma pessoa sadia. Frações de ejeções abaixo de 50 já pode ser sinalizadores de insuficiência cardíaca. O coração está insuficiente para manter o seu trabalho. Outro conceito não menos importante é o conceito de pré-carga. A pré-carga tem a ver com a lei chamada Lei de Frank-Starling. Frank e Starling foram dois fisiologistas que postularam a seguinte teoria. Segundo eles, quanto mais sangue chega no coração, mais sangue irá, essa quantidade de sangue aumentada irá promover um maior estiramento da fibra cardíaca. Ao estirar mais a fibra cardíaca, ela tem como resposta uma maior força de contração. Então, pré-carga seria a tensão de estiramento dessas fibras provocada pelo retorno venoso, pelo volume diastólico final. Então, quanto mais sangue chega, maior é o estiramento da fibra cardíaca, maior é a força de contração. Logo, mais sangue é ejetado. Por isso que se fala que quanto mais sangue chega ao coração, maior é a tendência de sangue sair. Já o conceito de pós-carga tem a ver com a pressão arterial média ou com a pressão aórtica média. Para que esse sangue seja ejetado do ventrículo esquerdo pela aorta, ele tem que sobrepor uma pressão aórtica média, uma pressão arterial média. Quanto maior for essa pressão arterial média, maior será a força de contração de encurtamento das fibras. Logo, maior será a pós-carga. Então, enquanto nós temos pré-carga sendo a força de tensão provocada por um estiramento da fibra,
A pós-carga é a força de contração para superar uma pressão arterial média. Aqui nessa imagem, acho que fica claro o que é uma pré e uma pós-carga. Então veja, nessa primeira imagem nós temos aqui a simulação de uma pré-carga. O sangue chegando no ventrículo esquerdo e direito e promovendo aqui o estiramento, veja, uma tensão nas fibras no sentido excêntrico, como se o coração estivesse inchando, né? Isso é a pré-carga. Já a pós-carga, veja a seta aqui assinalando para uma contração concêntrica de encurtamento dessas fibras, que tem que ser forte o suficiente para superar essa tensão contrária aqui dentro da aorta, que é a pressão arterial média. Então, é a contração, ou seja, a tensão da fibra muscular cardíaca para superar uma pressão contrária ao fluxo do sangue. Essa é a pós-carga, ok? E esse coração, né, o ritmo cardíaco, ele é controlado, essa atividade cardíaca, por uma regulação intrínseca, a qual nós acabamos de falar, que é a lei de Frank-Starling, né? Ou seja, quanto mais sangue chega, maior a tendência de sangue sair. Quanto mais sangue chega, maior é o estiramento das fibras, maior é a força de contração. E aí o sangue, se expulsa mais sangue, não precisa contrair várias vezes. Então você acaba tendo uma diminuição da frequência cardíaca. Se seu volume sistólico está elevado, a tendência é a frequência cardíaca ficar mais baixa. É isso que acontece nos atletas ou nas pessoas fisicamente ativas, né? Nas pessoas sedentárias ou com algum problema de saúde, o volume sistólico acaba sendo baixo e para garantir o débito cardíaco de 5 litros de sangue por minuto, o coração acaba sendo exigido mais, tendo que bater mais várias vezes. Já a regulação extrínseca diz respeito ao controle simpático e parasimpático. Nós sabemos que o coração tem células especializadas, musculares, de autoexcitabilidade. Se tirar o coração de dentro do tórax de qualquer ser vivo, ele continua batendo por um determinado tempo até que alcance a fadiga, né? Isso porque ele tem células autoexcitáveis. Mas essas células precisam ser controladas, porque senão nós teríamos variações de ritmo aí. Teríamos taquicardia, bradicardia. E quem faz o controle extrínseco, portanto, do ritmo cardíaco é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Aqui chama regulação vagal, porque o nervo parasimpático que regula o ritmo cardíaco é o nervo vago. Bom, isto posto, veja só, o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue por minuto, ele sofre influência da frequência cardíaca e do volume sistólico, que, por sua vez, a frequência cardíaca sofre influência do sistema nervoso parasimpático, modulando ela. Eu não gosto de usar o termo inibir, porque se você inibe uma frequência cardíaca, seu coração para, e a ideia aqui é modular, fazer com que ele não acelere além do necessário. O sistema nervoso simpático, que é um cardioacelerador, né? Então é ele que dita o ritmo do coração, e as catecolaminas, e aí principalmente a adrenalina, noradrenalina, que vão agir sobre a frequência cardíaca. Já o volume sistólico também vai influenciar o débito cardíaco, pois todos os fatores que influenciam o volume sistólico automaticamente influenciam o débito cardíaco. E aí aqui a gente tem como fatores que vão influenciar o volume sistólico: força de contração ventricular. Quanto maior a força de contração, maior o volume sistólico. Volume diastólico final, que vai elevar a pré-carga. Então, você vai ter um maior estiramento da fibra com maior força de contração. Logo, injetará mais sangue, maior volume sistólico. E pressão arterial média. Quanto maior a pressão arterial média, maior será a tensão contrária à saída do sangue do ventrículo esquerdo. E aí, quanto maior for a pressão arterial média, maior a pós-carga. E aí, se você tem uma pressão arterial média elevada, uma pós-carga elevada, isso pode levar a menor volume sistólico. E alguns fatores vão influenciar o retorno de sangue ao coração, né? Então, o que iria influenciar o retorno de sangue ao coração? O primeiro e principal fator é a bomba muscular. Então, os músculos, principalmente da panturrilha, do tríceps da perna, né? Vão contrair e vão comprimir as veias, aí vão fazer um trabalho como se fosse um segundo coração.
E as veias, como elas têm válvulas, vai criar um fluxo sanguíneo ascendente e esse fluxo não vai ficar acumulado nos membros inferiores. Isso facilita o retorno venoso, que melhora o volume diastólico final, consequentemente o volume sistólico e débito cardíaco. Outro fator é a bomba respiratória. Aqui também é fácil de entender. Por exemplo, quando nós respiramos, na fase de inspiração, o músculo diafragma, ele contrai descendo. E aí você diminui a pressão intratorácica e aumenta a pressão intraabdominal. Aumentando a pressão intraabdominal, o fluxo de sangue da veia cava passa para o tórax. Isso é a bomba respiratória. E por fim, a venoconstrição, né? Então, a contração da parede venosa das veias aumenta a tensão e aumenta o retorno venoso. Bom, aqui novamente, reforçando a lei de Frank-Starr, né, que quanto maior a distensão do miocárdio, maior a tensão gerada e maior a contratilidade. Essa tensão gerada é o que a gente chama de pré-carga. E nessa imagem nos mostra o sistema de controle do ritmo cardíaco extrínseco, né? Aqui a gente tem o nó sinatrial, o nó atrioventricular, o feixe de His, com seus dois ramos interventriculares, direito e esquerdo, e aqui nós temos as fibras de Purkinje. Então, veja, o sistema nervoso simpático e parasimpático vai agir da seguinte maneira. Nós temos aqui, localizados no arco da aorta, né, na parte ascendente, aqui próximo ao arco da aorta, no seio carotídeo, receptores de pressão, chamado de baroreceptores. Quando esses baroreceptores identificam a diminuição do fluxo sanguíneo, isso é informado ao sistema nervoso central, especificamente na região do bulbo, na área vasomotora, e é aqui o sistema nervoso central identifica, olha, a pressão está baixa. Se ele identificar que a pressão está baixa, ele vai ativar o sistema nervoso simpático, que aí você vê aqui que ele se distribui pelo nó sinatrial, pelo nó atrioventricular e pelo ventrículo, promovendo a cardioaceleração. Aumentou a cardioaceleração, o fluxo sanguíneo aumenta, consequentemente manda a informação aqui, os baroreceptores, né, através das vias nervosas sensitivas, aferentes, ao bulbo, e aqui no bulbo vai interpretar que a pressão está alta. Logo, ao invés de ativar o simpático, esse bulbo vai inibir o simpático e vai ativar o parasimpático, modulando o ritmo cardíaco. Esse processo é feito minuto a minuto. Então, um controle bem importante aí para que a gente tenha um ritmo cardíaco adequado. Se isso falhar, aí é a hora que tem que se usar um marca-passo, porque o nosso marca-passo fisiológico ele está inadequado. Se você tiver lesão do sino atrial, né, o nó sinatrial ele garante um ritmo entre 60 e 100 batimentos por minuto. Tendo lesão dele, a gente não vai ter parada cardíaca. O átrio ventricular assume o papel, só que ele vai garantir de 40 a 60 batimentos somente. Então a pessoa já não consegue fazer grandes esforços. E se o nó atrioventricular parar, também não vamos ter parada cardíaca. O feixe de His com as fibras de Purkinje já assume o ritmo do coração, mas aí um ritmo de 20 a 40 batimentos, e aí realmente não tem como você ter uma qualidade de vida mínima se não for através do uso de marca-passos. E essa atividade elétrica ela é gerada e pode ser avaliada através do eletrocardiograma, né? O importante aqui é que a gente saiba o que significa cada uma dessas ondas. Então você tem aqui ó, a onda P, que é a despolarização atrial. Despolarização atrial é a contração do átrio, né? Depois você tem aqui a onda QRS, é a despolarização ventricular. A despolarização ventricular é a contração do ventrículo. No momento aqui, a onda está passando do átrio ventricular, do nó átrio ventricular, para o feixe de His e fibras de Purkinje. Depois nós temos aqui a onda T, que é a repolarização do ventrículo, a repolarização ventricular, né? E aí, cada vez que ela se repete, é um novo ciclo cardíaco
acontecendo. Quando eu falo de repolarização ventricular, nós estamos falando de relaxamento do ventrículo, né? Bom, pessoal, é isso, né? Daqui a pouco a gente entra com uma outra aula para que a gente possa falar um pouquinho da parte periférica, né? E nós vamos falar de vasos sanguíneos, controle de pressão arterial, tudo isso. Espero ter gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.